Vida em um Mundo Sem Transcendências, de Maria Rita Kell. O Bem, Caminho Mais Curto para o Pior, com Caterina Cortai. A busca pelo bem pode gerar o mal? O ser humano costuma achar que o mundo em que vive não é bom. Sonhamos com utopias, com uma sociedade de bem-estar para todos. Os resultados podem ser catastróficos. A história dá exemplos de que impor o bem é um caminho rápido para o pior. Viver em sociedade tem um preço, só que não pagar o preço pode sair muito mais caro. O que me passou pela cabeça quando eu escolhi juntar o bem e o pior, né? Por que será que eu vou defender essa ideia aqui, né? De que quando a gente quer impor um bem a qualquer preço, em geral, a gente termina em carneficina, em destruição e naquilo que eu estou chamando de pior, né? Como viver num mundo sem transcendências e sem utopias, né? Talvez a primeira coisa que eu diria é estando deprimido, né? Talvez não é por acaso que o grande sintoma dos nossos dias tem sido a depressão. Porque o ser humano, né, precisa de projetos para poder se projetar no futuro, né? Que nem as crianças que para poder crescer e comer a sopa que elas não querem, né? Elas vão dizer assim, bom, vale a pena fazer isso agora, porque quando eu for grande ou quando eu crescer, eu vou ser aquilo que eu desejo. Então, as utopias, né, elas são extremamente necessárias, né, para a psique do humano, né? Elas são uma forma de ilusão que nos permite, de alguma maneira, suportar um mal-estar na civilização. Ou, dito em outros termos, né, suportar as concessões pulsionais e a repressão que nós temos que suportar, tanto do ponto de vista de eros, né, das pulsões eróticas, quanto das pulsões agressivas, né? Viver em sociedade tem um preço e não tem como não pagar esse preço. Se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas à sexualidade do homem, mas também à sua agressividade, podemos compreender melhor por que lhe é difícil ser feliz nessa civilização. Na realidade, o homem primitivo se achava em situação melhor sem conhecer restrições de instinto. Em contrapartida, suas perspectivas de desfrutar dessa felicidade por qualquer período de tempo eram muito tênues. Em função desse mal-estar, né, que é algo da ordem do estrutural, não é conjuntural, os humanos pensam em utopias. E ao pensar em utopias, né, justamente eles tentam, de alguma maneira, transformar algo que é da ordem do estrutural em conjuntural. A gente tem uma tendência a imaginar que o mal-estar possa ser conjuntural, que ele esteja ligado a um determinado sistema social, econômico, político, que transformando isso, nós poderemos finalmente chegar num estado de bem-estar. E mais que isso, né? A gente imagina que o bem-estar seja o mesmo para todos e que nós temos o direito de impô-lo aos outros. Na verdade, né, eu estou partindo dessa ideia que ele é estrutural. Em qualquer forma de organização social, política, ideológica, religiosa, o mal-estar vai aparecer. E que, portanto, nós humanos sonhamos, pensamos, escrevemos utopias. A utopia, né, ou as utopias, elas surgiram num primeiro momento como gênero literário, né? Digamos que a gente considera o grande marco do pensamento utópico a obra de Thomas More, que chama A Utopia, né? Ainda que a República do Platão já tenha sido, de alguma maneira, uma utopia, né? O que quer dizer a palavra utopia, né? Ela é uma palavra que vem do grego, que quer dizer em lugar algum. E acho que é importante a gente pensar um pouco esse em lugar algum, porque, de fato, o lugar da utopia, ele é cortado da realidade sempre ou no tempo ou no espaço, né? Quer dizer, o pensamento utópico nunca é no aqui e agora, né? Ele é sempre
Um dia lá atrás, no passado, houve uma sociedade ideal, ou um dia lá no futuro haverá uma sociedade ideal. Quer dizer, sempre, né, essa sociedade ideal está num lugar que a gente não tem como chegar, né? Um dia a ciência nos levará lá no futuro, né? Nunca é um espaço onde eu possa chegar facilmente. É importante que a utopia seja de difícil acesso, tanto espacialmente quanto temporariamente. É importante entender esse corte com a realidade, né? Porque, evidentemente, as utopias são do campo do desejo, né? Elas não podem ser ditas na linguagem da realidade. Eu penso que 10 mil anos de história, nós vivemos numa utopia hoje aqui, se nós pudéssemos pensar. Esse grupo, particularmente, que está aqui, vai viver 80 anos, já venceu a morte aí há muito tempo, né? Ou seja, esse grupo em particular já vive um paraíso na Terra. Talvez o maior problema seja estender essa utopia aos demais. Mas aqui já tem um grupelho, por exemplo, que já vive uma realidade bastante distante. E eu acho que a melancolia deriva, talvez, queria saber a sua opinião, do fato de que nós estamos tentando e talvez não estejamos conseguindo. Mas é porque a gente não tem uma visão da história. Porque se a gente imaginar que 10 mil anos de sucesso da civilização existem aí, é uma prova inconteste de que essa nova realidade existe. Porque esta já é uma nova realidade de 10 mil anos atrás. Não? Evidente, historicamente, né, nós podemos dizer que o ser humano construiu muitas coisas ao longo da sua história, né? Nós podemos certamente dizer que para muitos a vida hoje em dia é mais fácil, ainda que não para todos, né? Ainda se morre de fome, se morre de violência, se morre nas guerras, né? A expectativa de vida, de fato, aumentou. Algumas doenças desapareceram, mas outras novas surgiram, né? Ou seja, eu teria uma visão, né? Eu não diria pessimista, não, né? Mas talvez eu diria que para mim é um pouco difícil pensar numa linha linear de progresso, né? Não me parece que a história da humanidade, né, seja uma história linear de progresso. Ao contrário, né? Eu diria que a barbárie não é um estado primitivo, que nós passamos da barbárie à civilização. Eu acho que a barbárie são momentos de irrupção na civilização. Momentos da civilização onde a civilização volta para trás e cai na barbárie. E eu acho que o século XX foi particularmente rico, infelizmente, em momentos de barbárie, né? Nesse sentido, eu não consigo, né, por mais que eu queira, né, por mais que você tenha razão, né, o grupo que está aqui, nós somos privilegiados em todos os sentidos, né, nós não temos razão nenhuma, né, para não achar que, mas eu não posso esquecer o século XX e nem posso esquecer como está começando o século XXI, né? Quer dizer, nós fomos, enquanto humanos, capazes do horror absoluto, né? Nós fomos capazes, né, para além do que nós já fizemos, na conquista da América, na escravidão, né? Tudo em nome do progresso, né? Escravizar o outro, matar o outro, exterminar o outro, transformar o outro em coisa, onde ele perdia inclusive o nome e passava a se resumir num número tatuado no braço, né? Então eu não posso, né, ou mandá-los, né, para campos de trabalhos forçados, ou mandá-los para hospitais psiquiátricos porque não gostavam do socialismo e, portanto, necessariamente eram loucos, né? Então, se eu pensar nos dois grandes totalitarismos que foram ontem, né? Quer dizer, eu nasci no pós-guerra imediato, né? Eu não posso esquecer que eu não consigo enxergar a história da humanidade como uma história linear. Os massacres continuam, os genocídios continuam, né? Ou seja, o horror
que é próprio e exclusivo das sociedades humanas continua. As utopias nascem como literatura e passam a fazer parte da história. Durante o Renascimento, Thomas Moros apresentou a Ilha da Utopia. Tommaso Campanella construiu a Cidade do Sol. Francis Bacon criou a Nova Atlântida. Em todas essas cidades reinava a felicidade, ao contrário do lugar onde esses homens viviam. O único problema é que eram cidades imaginárias. E, em geral, esses autores que pensaram as utopias, que escreveram utopias, né? Eles, evidentemente, tinham em mente a sociedade na qual eles viviam. Então, de alguma maneira, aquilo que eles descreviam como a sociedade ideal, a sociedade perfeita, era, em grande parte, o contraponto exato da sociedade na qual eles viviam. Então, é interessante, né, ler as utopias, historicamente falando, porque nós vamos perceber o quê? Que elas têm algo que se repete em todas elas. A gente pode perceber de que época histórica elas são, porque elas têm algo de uma crítica da sociedade na qual viviam. Grosso modo, né, eu poderia dizer que as utopias do século XVI, quando elas surgem, elas são basicamente sonhos, né? Elas são basicamente narrativas literárias, que no século XVII elas começam, de alguma maneira, a se interessar mais por um pensamento mais político, né? Nós vamos ter basicamente, né, a escola inglesa e a escola francesa, a inglesa mais reformista, a francesa já começando a ser mais, se é que a gente pode utilizar essa palavra, revolucionária, o que vai explodir no século XVIII, e aí não mais só como gênero, mas com as duas grandes revoluções da modernidade, que foi a Revolução Francesa e a Revolução Americana, quando as utopias se realizaram. Agora, é interessante ler as utopias do século XVII e XVIII, porque a gente já percebe, de alguma maneira, um sonho comunitário, para não dizer comunista, né? Essas utopias vão continuar existindo, né, até que vai surgir a grande utopia socialista em forma e a utopia científica, né, onde o sonho da humanidade vai se projetar na ciência, como se a ciência pudesse vir a resolver todos os problemas da humanidade. E aí, já no século XX, isso vai dar origem a um pensamento utópico que nós podemos chamar de anti-utopia, que é um pouco o Admirável Mundo Novo, a Guerra dos Mundos, né? De alguma maneira, utopias que já são a crítica da própria utopia. Um Estado totalitário verdadeiramente eficiente será aquele em que o todo-poderoso Comitê Executivo dos chefes políticos e o seu exército de diretores terá o controle de uma população de escravos que será inútil constranger, pois todos eles terão amor à sua servidão. Por que o ser humano precisa tanto sonhar com um mundo diferente do que aquele que ele vive? Em primeiro lugar, né, porque nós sonhamos todos com a felicidade, né? Se alguém nos perguntar o que nós queremos, todos nós queremos ser felizes. Ainda que cada um de nós provavelmente nomeie de felicidade algo muito particular e peculiar. Digamos que, se a gente for um pouquinho freudiano, nós temos 3 grandes empecilhos para essa felicidade. A primeira, né, é a força da natureza, que faz com que a natureza, de alguma maneira, seja sempre mais forte do que nós, né? A segunda é a decrepitude do nosso próprio corpo, a velhice, a doença, o fato, né, de que a gente sente ir perdendo as nossas capacidades. E o
terceiro, segundo Freud, que a causa maior é a dificuldade que nós temos de viver entre nós, né? Como é difícil suportar o próximo e como é difícil que o próximo nos suporte, né? Quer dizer, as relações entre os humanos são relações difíceis. Para o Freud, a verdadeira causa do mal-estar está justamente nessa dificuldade da convivência dos homens entre si. Se eu estou chamando a atenção para isso, porque todas as utopias, sem exceção, ao longo dos séculos, tocaram de alguma maneira nesses 3 pontos. Na esperança de que a ciência traria soluções, né? Era a esperança que a ciência pudesse vir a dominar a natureza e dominar a decrepitude do nosso corpo, que nós possamos viver mais e melhor, né? Então, há todo um sonho, né, depositado, principalmente nas utopias modernas, na ciência, e todas as utopias também tentaram organizar a vida dos humanos, né? Criar, de alguma maneira, uma fantasia, né, de um bom poder ou de um bem supremo, né? Quer dizer, todas as utopias, de alguma maneira, vendem algo que elas não podem entregar, né? Elas vendem uma receita de felicidade coletiva, né? Como se a soma dos desejos individuais pudesse fazer um. E é evidente que a soma dos desejos individuais nunca faz um, né? E há justamente o conflito, né, entre os vários desejos. No entanto, né, o ser humano, nesse sonho repetitivo, né, de poder eliminar o conflito e garantir o amor, né, sonha ao longo das utopias, né, escreve sempre sobre o mito do bom poder, né, como se sempre nós vivêssemos num poder que não é esse que a gente queria, mas que um dia o bom soberano virá, né? Quer dizer, um dia esse bom poder existirá. E, evidentemente, é um engodo, né? Mas é um engodo que, geração após geração, consegue seus efeitos, né? Porque ela bate em algo que é profundamente humano, né? Algo desse sonho, né, de querermos fazer de sermos unidos, vivermos em harmonia, vivermos em paz, né? Essas são todas fantasias. Agora, o que nós vemos, né, que nós vivemos em guerra, nós não vivemos em harmonia, nós brigamos no primeiro sinal de trânsito, né? Nós passamos nossa vida nos queixando dos outros, né? Mas nós sonhamos com o contraponto disso. Então, nós poderíamos talvez dizer que tudo isso é do campo da ilusão, né? Ilusões, né, que são necessárias para o indivíduo porque falam sobre os seus desejos, né? A ilusão toca aos desejos mais fundamentais do humano. E que essas ilusões, né, a religião é uma forma de ilusão também, né, como sistema organizado, né? Tanto eu estou utilizando aqui um termo ilusão, né, que também é um termo freudiano, né, de um texto que ele escreveu, que chama Futuro de uma Ilusão, que é um texto de 27, que é um texto onde ele faz a crítica da religião, né, das religiões constituídas, e ele aposta na ciência, né? Bom, ele próprio, 2 anos depois, vai dizer que, bom, a própria ciência não vai poder resolver, mas a própria ciência pode se tornar um pensamento religioso, né? Ele também pode se apresentar como algo que não permite o questionamento, da mesma maneira que as utopias, né? Então, a gente pode dizer, né, justamente que um mundo sem utopias é muito perigoso. Um mundo com utopias demais, ou quando as utopias querem se realizar a qualquer preço, nem que por isso tenha que matar a metade da humanidade que não concordava com ela, também é muito perigoso. E que, às vezes, né, algo que faz viver num momento, né, numa época histórica, pode ser mortífero na outra. Nem sempre as mesmas ilusões. Uma ilusão pode ser algo muito vital num determinado momento e muito mortífero no outro. Que o ser humano é um ser desejante parece indiscutível. Mas eu pergunto o seguinte,
Porque o ser humano é um desejante de ter, tem sido um desejante de ter, porque ele não como desenvolver a possibilidade dele ser um desejante de ser. O ser humano vive na dialética do ser e do ter, né? O desejo, ele não tem objeto, então a gente, evidente, numa sociedade capitalista que atingiu o nosso atual nível de civilização, nós estamos inundados por objetos, né? A tal ponto que a gente reduz o desejo a objeto, e cada vez ele satisfaz menos, evidentemente, porque ele é feito, aliás, para não satisfazer nem um pouco, porque tem que lançar o próximo, né? Agora, em relação ao ser, né, um dos autores que trabalhou muitas utopias, né, que foi o Marcuse, justamente nos anos 60, que tem até um livrinho chamado Utopia e alguma coisa, não lembro mais o título, ele dizia, né, ele chamava atenção nos anos 60, dizia assim, olha, o nível de acúmulo das forças produtivas hoje em dia no mundo chegou num ponto que as pessoas não precisariam mais trabalhar 8 horas por dia, né? A humanidade já tem um capital acumulado, elas poderiam trabalhar menos e gastar mais tempo para o lazer, para a cultura. E, no entanto, né, de lá para cá, a humanidade, em vez de evoluir nesse sentido, né, foi evoluindo no sentido contrário. Não que o ser humano tenha podido trabalhar menos e se cultivar mais, mas ele está no limite, eu tenho a impressão, trabalhando mais, né, e se cultivando menos, né, tendo menos tempo para ler, para conversar com o seu próximo, para trocar ideias, né? E mesmo a cultura, ela vira uma cultura de massas, né? Mesmo a cultura, ela vira uma cultura de consumo. Então, essas coisas que você coloca, eu acho que são importantíssimas. O ser humano, estritamente, a história econômica permitiria, né? Mas, no entanto, vai-se numa outra direção. Minha única questão é assim, acho que se vai-se é porque nós somos todos coniventes, né? Porque senão as coisas não seriam do jeito que são. Hoje em dia, no início do século XXI, que lições a gente pode tirar desse desejo humano, né, de organizar a vida, né, de eliminar o lado trágico da existência humana, né, de pensar em algo, um tipo de governo onde a gente possa viver em paz. Quando a gente diz viver em paz, é quase viver sem desejo. É quase sem viver, né, tendo todas as garantias. E na vida, evidentemente, não existem garantias para nada, né? Isso é uma coisa, né, que viver nos ensina, né, que a garantia não existe, né? E todas as utopias, de alguma maneira, querem criar um mundo onde tudo esteja garantido, né? Onde justamente não haja esse imprevisto da vida que torna a vida merecedora de ser vivida, por outro lado, né? Torna a vida como algo, um espaço onde o sujeito pode se apresentar como um sujeito desejante, né? Que pode, de alguma maneira, procurar o seu caminho. Porque quando tudo está garantido, mesmo coisas boas, né, elas se tornam quase que necessidades e não desejos, né? E talvez aqui seja interessante lembrar, né, que nós, seres humanos, somos, antes de mais nada, seres do desejo. Nós não somos seres da necessidade, né? Para nós, embora seja fundamental, não ponham na minha boca o que eu não disse, né? Comer, ter uma casa, nos alimentar, beber, né? Quer dizer, as condições mínimas têm que estar garantidas. Mas isto não basta para o ser humano, que é um ser desejante, né? O ser humano vai sempre querer mais e outra coisa, né? E a gente pode até pensar, né, que uma das causas da falência do socialismo real, tal qual ele se implantou nos países nos quais ele se implantou,
foi justamente de esquecer que o ser humano é um ser desejante e tentar lidar com ele, né, como se ele fosse um ser de necessidade. É muito curioso ver a repetição, né, dos textos utópicos. De todos esses autores que lidaram com essas utopias, né, o que é muito curioso é que algumas coisas todos eles querem resolver. A igualdade entre os sexos, como se não houvesse lugar para diferença sexual na utopia. A organização da educação das crianças pela sociedade. É o Estado, é a cidade ideal que se encarrega da educação, quase como uma grande mãe, né? Outra coisa, as refeições. As refeições são sempre feitas coletivamente, né? É quase como se fosse necessária uma comunhão, né, de todos durante a refeição. A organização do dia, né? Todas as utopias já descrevem. Então, haverá tantas horas para o lazer, tantas horas para o trabalho. O que é curioso, né, é que não há espaço para subjetividade. Não há espaço nem para aquele que quer trabalhar menos, nem para aquele que quer trabalhar mais, né, para aquele que quer fazer mais o esporte. Tudo é cronometrado. Então, é muito curioso, porque mesmo as utopias, né, que tentam apresentar o que há uma vida melhor, quando a gente lê, aos poucos vai sendo tomada, ou a gente, não sei, eu pelo menos, né, por um certo horror, né? Porque dizer assim, bom, é maravilhoso, quero o meu bem, mas e se o meu bem não estiver exatamente aonde ele quer, o que que acontece comigo? Eles vão me matar, vão me prender, né? O que que eles vão fazer? Porque tudo é totalmente definido, cronometrado, né? E aí talvez a gente possa, né, trabalhar com uma ideia talvez de um luto, né? Porque me parece que essa certa melancolia na qual nós vivemos, né, nos dias de hoje, talvez seja uma melancolia, uma depressão, eu prefiro até o termo melancolia, né, de alguns ideais, né, que não estão tão distantes de nós assim, né? Quer dizer, que são os ideais, digamos, da segunda metade do século XX, né? Que, de alguma maneira, a gente não conseguiu enterrar ainda, né? É como se houvesse aí alguma mortos sem sepultura, né? A morte das ideologias, de alguma maneira, é mais difícil e pior que a morte de um ente querido que a gente pode velar e enterrar e pelo menos saber onde ele está enterrado, né? As ideologias morrem e a gente não sabe nem onde elas estão enterradas, né? Parece que há algo da ordem de um luto, né? Que nós não fomos, né? E quando eu digo nós, eu estou me referindo a algumas gerações, né? Que nós não fomos capazes, né, de enterrar, né? Então, assim, eles estão enterrados, mas a gente não sabe direito. Eles morreram e a gente não sabe onde está. A gente não consegue ainda prestar as devidas homenagens a esse morto. E acho que muito, né, dessa depressão, da própria questão que surgiu, como viver no mundo sem transcendência, né? Quer dizer, como viver nesse mundo, acho que tem a ver um pouco com isso. Até talvez para a gente poder pensar realmente algo novo, começar a ter ideias para valer, né, novas, a gente precisa primeiro enterrar as antigas que ainda permanecem, né, sem estar enterradas. Mas a gente pode pensar, né, que o socialismo real, na sua forma stalinista, e o nazismo, não, foram duas ideologias, duas utopias, dois espaços de sonho, né, de uma humanidade, né, que em todo o seu horror e que quiseram se impor ao mundo, né? Quer dizer, o totalitarismo, né, os dois grandes totalitarismos do século XX, que alguns tendem a dizer que foram idênticos, eu ainda acho que, embora os dois tenham sido horríveis, né, eles não foram exatamente da mesma ordem, né? Esses dois totalitarismos, tais quais eles se apresentaram, também foram
de alguma maneira, duas utopias, né? E em que sentido eu digo que elas foram duas utopias ou elas foram duas ideologias e eu estou fazendo religião / ideologia / utopia? Porque elas têm algo daquilo que o Freud definiu em termos da religião. Um sistema de pensamento que impede de pensar porque ele é baseado na crença, né? Quer dizer, todas as formas de religiões, da religião tal qual ele é entendido, é baseado na crença. Tem que acreditar, né? Bom, das ideologias também tem que acreditar, né? Ou seja, elas são uma formação, né, que nos impede de pensar, que nos impede de falar em nome próprio, né? De alguma maneira, nesse sentido, a gente talvez possa dizer, né, que todas as ideologias infantilizam o sujeito, né? Porque em todas elas, né, há a figura ou de Deus que vê tudo e sabe tudo, né? Ou então do líder supremo que vê tudo e sabe tudo. E elas desembocam, né, naquilo que o Lavoisier já chamava de servidão voluntária, né? Porque nós humanos, então, nós temos uma coisa estranhíssima, né? Nós somos os únicos que obedecemos por amor, né? Até o burro só obedece quando apanha, né? E nós, né, abrimos mão, né, da nossa liberdade e obedecemos voluntariamente, né, num sistema de servidão voluntária por amor, para ser amado por esse outro, por esse líder supremo. As utopias estão ligadas aos desejos. O ser humano vive num eterno embate entre as suas vontades e aquilo que lhe é permitido. Na utopia, projetamos a sociedade ideal, onde não existe conflito. Mas o fim do conflito pode ser a morte da subjetividade. O indivíduo abre mão de si em nome de um ideal superior. Acabamos com isso, criando a nossa própria servidão. É o que analisa a psicanalista Caterina Coltai. Mas por que os humanos fazem isso, né? Por que os humanos obedecem por amor, né? Porque eles querem ser amados, né? E a esperança, né, que esse Deus Todo-Poderoso, esse líder máximo, me ame. E o que se faz? Como os humanos se organizam, então, em massas, né? Ou em massas artificiais, né? Eles põem um líder no centro ou uma ideia. Supõe que esse líder ame a cada um dos seus subordinados igualmente e, portanto, eles podem se amar entre si igualmente, né? Então, nós podemos ser irmãos, companheiros, camaradas, né? Ou seja, nós vamos ter algo que nos identifique em comum, que é esse amor ao líder, a quem, evidentemente, nos obedecemos, nós mantemos o amor fechado no nosso grupo e assim nós vamos poder pôr nosso ódio contra o outro grupo que tem um outro líder e que funciona dessa mesma maneira fechada, nessa mesma servidão voluntária com um outro grupo, né? Nesse sentido, né, isso vai me permitir me aproximar um pouco, talvez, naquilo que eu acho que é um dos grandes problemas desse pensamento nos dias de hoje, que as religiões, né, que de alguma maneira estiveram em baixa no século passado, têm voltado com tudo, né, afinal das contas é da ordem da transcendência, e na sua forma menos tolerante e mais fundamentalista, né? Todas elas, né? Bom, do Islã se fala muito, né? Porque é uma resposta ao mundo sem transcendência, essa forma fundamentalista, né? Que é da ordem do pior, né? O judaísmo e o cristianismo. As três, né, voltam na sua forma mais dura, né, menos tolerante, cada uma com suas características, a ponto, né, de poder se falar da guerra do bem contra o mal, né? Quer dizer, quando nós fazemos uma guerra do bem e do mal, é bem essa ideia dos dois grupos com os dois líderes. O que é curioso nesse fundamentalismo, que surge tal qual ele aparece hoje em dia,
é que talvez tenha surgido algo pelo qual os pensadores que pensaram nisso, né, ou pelo menos o Freud, né, nunca tinha pensado na crítica dele à religião. Porque, num primeiro momento, ele opôs a religião à ciência, né? Ele acreditou que a religião, sim, mantinha as pessoas infantilizadas, né, mas que a ciência permitiria um mundo diferente. Ele, como eu já disse antes, ele mesmo percebeu muito rapidamente que não era por aí. Mas o que nós podemos perceber hoje, né? Que a religião e a ciência, de alguma maneira, fizeram uma aliança, né? O 11 de setembro talvez seja a melhor prova disso, né? Em nome de um fundamentalismo religioso, se utilizou o que havia de mais moderno na ciência, né? A ciência e a técnica, hoje em dia, não se opõem mais, nesse sentido, nem à religião, né? Mas elas próprias se transformaram numa forma de religiosidade, né? No cientificismo, né? Que acredita que a ciência pode dominar tudo, inclusive controlar a vida e a morte. A ciência, que se desenvolveu aceleradamente com o pensamento humanista, aos poucos assumiu um status de religião, com seus próprios dogmas e tabus, além de seus seguidores fervorosos. Para o pensador romeno Mircea Eliade, a humanidade dividiu-se a partir do renascentismo no homem religioso, para quem tudo na natureza podia ser considerado sagrado, em contraste com o homem não religioso das sociedades modernas, que vive num cosmo desacralizado. A clonagem, por exemplo, é uma forma, né, de tentar controlar, né, a vida e a morte, né? Todas essas pesquisas e, de alguma maneira, colocam novas questões com as quais nós vamos ter que trabalhar, né? Em vez de dizer que isso é da ordem do horror, o que isso está certo, né? Porque eu acho que a gente tem uma tendência, né, a lidar com essas coisas meio, no primeiro momento, assustadas, mas são as grandes questões, né, que vão se colocar para a gente. Quer dizer, se eu controlo o enigma da morte, evidentemente que as questões da vida se colocam de outra maneira. Se me garantem que eu vou ter tudo no além, eu posso suportar não ter nada aqui, né? Ou seja, eu posso, na verdade, não me revoltar, né? Eu posso não lutar por um mundo melhor aqui. Então, talvez, qual é o interesse, né? Acho que principal, né, dessa série que a Maria Rita propôs, né? Eu acho que lançar uma isca, né, para que a gente possa pensar juntos, né, que nós vivemos, né, então, num mundo talvez muito, numa época especialmente pobre em sonhos coletivos, como talvez reatar com uma possibilidade de sonho, sabendo de alguma maneira que esses sonhos, quando se realizam, às vezes eles mais parecem pesadelos do que sonhos, né? Porque se um sonho, para se realizar, né, precisa eliminar a metade da humanidade, acho que parece mais com um pesadelo. Eu acho que nós somos capazes de construir, dentro desse porão que nós carregamos na nossa cabeça, um mundo utópico, que nos ajuda muito a combater as dores da realidade. A vida, os que vivem mais tempo sabem disso, é uma sucessão de perdas. E a filosofia, com as suas ideias, nos ajuda a tolerar as perdas. A única coisa que eu não sei, se nós tivéssemos sido consultados, se as coisas seriam diferentes. Porque nós somos permanentemente consultados, né? E as coisas são o que são, né? Nós somos consultados, ainda que de uma maneira formal, mas nós somos, né? Então, é nesse sentido, né? Eu só posso concordar, né, que tudo que os poetas dizem, tudo que a arte diz, tudo que a cultura diz, né? Porque quando eu digo, é da ordem da função utópica, né? São momentos que nos permitem nos transportar
para um mundo melhor, um mundo, né, desses desejos, dessas ilusões, né, que nascem de necessidade, dessa vontade de um outro mundo, né, de nos proteger. O único problema, né, é essas utopias, né, quando elas de fato se realizaram concretamente, o que elas produziram, né? Não só coisas ruins, não, mas também coisas ruins. Como que a gente pode aprender com isso? As principais notícias do Brasil e do mundo estão no Jornal da Cultura, de segunda a sábado, 10 da noite. Adquira conhecimento e desperte sua imaginação lendo sempre um bom livro.